A Pastoral da Comunicação da Paróquia Santo Humberto de Ibirama apresenta Programa Minutos do Evangelho. Apresentação: José Carlos Felício. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor terra inteira. Glória e esplendor em sua presença, santidade e beleza no seu santuário. Terceiro domingo do tempo comum, hoje é dia de São Canuto, 26 de janeiro, ano jubilar de 2025. Cada 25 anos a Igreja realiza o ano jubilar, a cada 25 anos. O próximo será em 2050, Houve em 2000, agora 2025, e o próximo 2050. Esperamos que muitos de nós ainda podemos estar prestigiando esse novo ano jubilar em 2050, mas vamos aproveitar esse ano de 2025, que a Igreja nos apresenta o ano jubilar. Haverá muitas atividades em toda a nossa diocese, com certeza também aqui na nossa paróquia. O Padre Rafael estará preparando muita coisa. Iniciando então o programa de hoje, programa Minutos do Evangelho, programa da Pastoral da Comunicação, a PASCOM da nossa paróquia, realizado com muito amor e carinho, já aqui na Rádio Comunitária há 4 anos, E só também estamos há 2 anos na Rádio Belos Vales, Vamos fazer a introdução à liturgia deste domingo, para então a gente iniciar muito bem o programa de hoje. Neste dia consagrado ao Senhor, devemos nos reunir em torno da Eucaristia, para a qual converge a vida das comunidades cristãs, corpo de Cristo. Jesus apresenta e nos convida a seguir o seu programa de vida, o anúncio da boa nova aos pobres. Com toda a Igreja, façamos memória da prática de amor e de libertação do pecado, daquele que é o ungido do Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, E o programa de hoje vai trazer aí os seus quadros tradicionais, A gente tem alguns quadros no programa, E o primeiro deles, a seguir, logo após a música que a gente vai colocar aqui do Salmo de hoje, é Nossa Senhora da Alta Graça no Momento com Maria. Nossa Senhora da Alta Graça é uma devoção mariana do dia 29 de janeiro. A gente vai trazer no programa hoje, já é um quadro gravado em 2023, tá? Então, mas é uma devoção mariana não muito conhecida aqui no Brasil, Nossa Senhora da Alta Graça. Nesse bloco ainda a gente vai apresentar os santos dessa semana, bem resumido, falando um pouquinho, bem pouquinho de cada um, no final desse primeiro bloco. Em seguida, após o Momento com Maria, nós temos Catequese na Paróquia, com o nosso trio aí de catequistas, que estão fazendo esse trabalho aqui no programa, Catequese na Paróquia, com o Eduardo, a Jennifer e o Christopher. O Evangelho de hoje, da liturgia deste domingo, é de São Marcos, E um trechinho dele: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir, É uma leitura que o próprio Cristo faz, do livro de Isaías, numa sinagoga, e São Marcos transcreve para nós no Evangelho deste domingo, Muito bonito esse Evangelho, E muito bem, e aí teremos também a agenda da nossa paróquia, A gente já tem algumas datas aí para apresentar. O Padre Rafael mesmo, estando de férias, trouxe para a gente. Ele vai apresentar hoje também algumas datas aí já de fevereiro, no início de fevereiro. Então, o programa está apenas começando, Vamos ver os santos agora, E depois a gente traz o Salmo de hoje. Falando dos santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, de 20 de janeiro a 26 de janeiro, hoje domingo. Na segunda-feira, foi 20 de janeiro, dia de São Sebastião, o soldado martirizado. São Sebastião é padroeiro de várias paróquias aqui na diocese, inclusive a de José Boatê, São Sebastião nasceu em Narbonne. Os pais eram oriundos de Milão, na Itália, no século III. Foi soldado romano, e morreu por não renunciar à fé em Cristo. Na terça-feira, 21 de janeiro,
dia de Santa Inês, a jovem virgem e mártir. Inês teve uma curta vida, mas doada somente a Deus. Quem renunciasse a Jesus ficava com a própria vida. Caso contrário, tornava-se mártir. Foi o que aconteceu com esta jovem de cerca de 12 ou 13 anos nas perseguições romanas, né? E Santa Inês é padroeira, né, da paróquia de Indaial, né? Paróquia de Indaial. Na quarta-feira, 22 de janeiro, São Vicente de Saragoça, padroeiro de Lisboa. São Vicente nasceu na Espanha, em Huesca, no século III, de uma família muito distinta e conhecida por todos. Ele escolheu ser cristão e assim viver a santidade. Quinta-feira, 23 de janeiro, Santo Ildefonso, o bispo dedicado à Virgem Maria. Ildefonso nasceu em 8 de dezembro do ano de 606 em Toledo. Recebeu de Santo Isidoro o auxílio em seus estudos e aprendeu a desprezar o espírito do mundo. Na sexta-feira, 24 de janeiro, né, de São Francisco de Sales. São Francisco de Sales nasceu na província de Savoia em 1567, patrono dos escritores e dos jornalistas. São Francisco de Sales é o padroeiro da Pastoral da Comunicação, né? Um grande religioso, São Francisco de Sales. No sábado, 25 de janeiro, conversão de São Paulo, o apóstolo, né? Um momento também muito importante da igreja. Saulo, que depois tomou o nome de Paulo, nasceu em Tarso, capital da Cilícia, da tribo de Benjamim. Era judeu de nação. Logo, ele recebeu também o título de cidadão romano. O seu pai pertencia à seita dos fariseus, ou seja, pertencia ao grupo dos judeus que exerciam a profissão de observar a lei e de seguir a moral mais severa. Então, São Paulo, né, a conversão dele. No domingo, hoje, 26 de janeiro, dia dos santos Timóteo e Tito, né, ambos bispos, no início da igreja. Timóteo e Tito eram bispos e foram colaboradores do Apóstolos dos Gentios, né, de São Paulo, que nós já falamos então, né, e a gente vai encontrá-los muito frequentemente, né, nos Atos dos Apóstolos e também nas cartas de São Paulo, né, muito interessante isso aí. Então, né, chegamos ao final do primeiro bloco aqui do programa, do bloco inicial, né, esses textos dos santos da Santa Igreja é do site católico cançãonova.com, né? A gente resume aqui para poder falar um pouquinho de cada um no programa, né? Para encerrar o bloco, depois vem Momento com Maria. Vamos ouvir o salmo da liturgia deste domingo, é o Salmo 18b. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Vamos ouvir a música, depois a gente já retorna com o Momento com Maria de hoje. Momento com Maria, conhecendo as devoções da Santíssima Virgem. Prosseguindo então com o nosso programa deste domingo, 29 de janeiro, vamos falar um pouquinho de Nossa Senhora no Momento com Maria. Vou falar de uma devoção a Nossa Senhora, né, que também é devotada no mês de janeiro, né, celebrada no mês de janeiro, que é Nossa Senhora da Alta Graça. Nossa Senhora da Alta Graça. Muito bem, e o mês de janeiro nos traz mais uma celebração em honra a Maria, e que ainda pouco ou quase nada é conhecida aqui no Brasil. Trata-se de Nossa Senhora da Alta Graça, ou Virgem da Alta Graça, e é uma devoção nacional do povo da República Dominicana. A imagem original encontra-se na Basílica de Higüey, na província de La Altagracia. Trata-se de uma pintura que mostra a Mãe de Deus contemplando delicadamente o menino Jesus que repousa sobre a manjedoura. Nossa Senhora está usando um manto azul e uma coroa brilhante, enquanto nela existem 12 estrelas cercando a sua cabeça. Na imagem também aparece São José, olhando ao longe, por trás de Nossa Senhora, em serena contemplação, o menino Jesus. A imagem tem cerca de 33 centímetros de largura por 45 centímetros de altura, e desde o século XVIII
é emoldurada em ouro, pedras preciosas e esmaltes. Nossa Senhora da Alta Graça é mãe protetora e espiritual de todo o povo dominicano, e sua festa celebrativa acontece no dia 21 de janeiro. A imagem trazida pelos espanhóis, já no século XVI, ganhou a devoção do povo dominicano, quando, graças à intercessão maternal de Maria, eles venceram a guerra contra os franceses, considerados, então, como invasores da ilha. A devoção espalhou-se ao longo dos anos até se tornar nacional, passando a fazer parte da identidade dos dominicanos. Este belíssimo título traz à nossa consideração a maravilhosa relação que Nossa Senhora tem por desejo de Deus, com a graça divina, né? O Catecismo da Santa Igreja Católica, no número 1996, nos ensina que a graça é o favor, o socorro gratuito que Deus nos dá, a fim de respondermos ao seu chamamento, para nos tornarmos filhos de Deus. A graça de Deus introduz-nos na intimidade da vida trinitária. Catecismo da Igreja Católica, número 1997. E nesse sentido, vem do alto da vida mesma de Deus. E Nossa Senhora, Mãe de Deus, é também nossa mãe na ordem da graça, ou seja, sua intercessão nos obtém a maior graça de todas, que é Jesus Cristo, e continua a nos obter toda graça e favor divinos para a nossa vida e santificação. A devoção à Virgem de Alta Graça tornou-se muito popular. Ao seu santuário, todos os anos, acorrem milhares de romeiros. A moderna Basílica em Higüey, capital da província de Alta Graça, construída entre 1974 e 1978, é o monumento religioso mais importante de Santo Domingo e centro religioso, que atrai a atenção de todos os povos latino-americanos. É o lugar onde o povo dominicano encontra sua padroeira, a Virgem de Alta Graça. A seguir, eu trago uma oração a Nossa Senhora da Alta Graça. Passamos então esta oração. Ó minha Senhora e minha Mãe, Mãe da Alta Graça, com afeto filial eu venho para te oferecer, neste dia, quanto sou e quanto tenho. Meus olhos para olhar para ti, minha voz para te louvar, minha vida para te servir, meu coração para te amar. Aceite, Mãe, este presente que te ofereço com amor e me mantenha como uma criança perto do teu coração. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a vós. E foi esta, então, mais uma devoção a Nossa Senhora que eu lhes trago neste programa deste domingo, no quadro Momento com Maria. Fiquem conosco. Catequese na Paróquia. Sarça que só queima, que não se apaga. Somos tua igreja, viemos te adorar. Neste teu altar, somos sacrifício, vem nos consumir. Salve Maria, para você, jovem de todas as idades. Nesta semana, somos convidados a refletir sobre a vida de homens e mulheres extraordinários que marcaram a história da fé com coragem, amor e dedicação. Vamos nos inspirar? Começamos com São Sebastião, celebrado em 20 de janeiro, um soldado do exército romano que, mesmo sobre o risco de morte, permaneceu fiel a Cristo. Ele nos ensina que a fé é uma força que não se curva diante das dificuldades. O Papa Francisco já nos recordou: o verdadeiro cristão não tem medo de nadar contra a corrente.
Que possamos, como São Sebastião, manter a coragem em um mundo que muitas vezes nos desafia a viver os valores do Evangelho. Já no dia 21, celebramos Santa Inês, uma jovem de apenas 12 anos que preferiu entregar a sua vida a Cristo a trair a sua fé. Ela nos mostra que, mesmo jovens, podemos ser exemplos de pureza e força. São João Paulo II disse: vocês, jovens, não são apenas o futuro da igreja, vocês são o seu presente. Assim como Inês, sejamos testemunhas corajosas do amor de Deus. No dia 22, encontramos São Vicente, diácono e mártire. Padroeiro de Lisboa, ele enfrentou perseguições terríveis, mas nunca deixou de proclamar a verdade do Evangelho. Sua vida nos lembra que em tempos de dificuldade, Deus nos sustenta. Ele também nos desafia a sermos fiéis ao nosso chamado, mesmo quando isso nos custa. No dia 23, celebramos Santo Ildefonso, um bispo que dedicou sua vida à devoção à Virgem Maria. Ele, aliás, escreveu sobre sua pureza e maternidade com profunda ternura. Maria, como ele nos ensinou, é um modelo de entrega a Deus. Que tal olharmos para ela como uma mãe amorosa e inspiração em nossos desafios diários? No dia 24, recordamos São Francisco de Sales, um homem de grande sabedoria e paciência. Ele dizia: nada é tão forte quanto a doçura e nada é tão doce quanto a verdadeira força. Esse santo nos lembra de usar nossas palavras, seja nas redes sociais, seja na convivência diária, para construir pontes e espalhar o amor de Deus. No dia 25, celebramos um dos eventos mais impactantes da Igreja, a conversão de São Paulo. Ele passou de perseguidor cristão a incansável apóstolo de Cristo. Como São Paulo, somos chamados a permitir que Deus transforme nossas vidas. O Papa Bento XVI nos disse: Deus sempre nos surpreende. Ele rompe nossos esquemas e nos dá novos olhos para enxergar. Por fim, no dia 26, recordamos Timóteo e Tito, companheiros de São Paulo que se dedicaram ao pastoreio das primeiras comunidades cristãs. Eles nos mostram a importância de caminhar junto, um com o outro, na fé. Em suas cartas, São Paulo escreveu a Timóteo: ninguém despreze a tua juventude. Essa mensagem é para você, jovem. Deus acredita na sua capacidade de ser luz para o mundo. Queridos jovens, os santos que celebramos nesta semana não são apenas algumas histórias do passado. São modelos vivos de fé, coragem, amor a Deus. Eles nos mostram que, independente das circunstâncias, podemos ser instrumentos de transformação no mundo. Gostou de conhecer? Espere um pouco mais, pois falaremos sobre a vida de vários durante este ano. Como disse o Papa Francisco, a santidade não é para poucos, mas para todos. Não tenham medo de serem santos. Vamos juntos, com fé, alegria, rumo à santidade. Até a próxima. Paz e bem. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação.
Por Cristo Senhor nosso. Amém. Olá, amigos. Meu nome é Eduardo Adolfo Flores, eu sou ministro da Eucaristia da Paróquia Santo Berto de Birama. E hoje, dando continuidade à sequência de vídeos que estamos fazendo, hoje vamos falar sobre a virtude teologal da fé. O que seria a fé? A fé é o motor que faz com que nós tenhamos desenvolvimento especial em crer em Deus, para que podemos ter a providência divina em nossas vidas. E a partir desta revelação, nós consigamos ter a graça que Deus quer nos dar. E este ciclo continua, e assim faz parte a nossa evolução espiritual, o nosso contato direto com Deus. Vamos ver o que diz o Catecismo da Igreja Católica, falando sobre a virtude teologal da fé, no item número 1814. A fé é a virtude teologal pelo qual cremos em Deus e em tudo o que nos disse e revelou, e que a Santa Igreja nos propõe para crer, porque Ele é a própria verdade. A fé é o simples fato de crer em tudo o que Deus falou e revelou ao mundo, e que a Santa Igreja colocou também à disposição, pois afinal tudo que a Igreja Católica faz é baseado na vontade de Deus. Podemos citar Romanos, capítulo 1, versículo 17, que diz o seguinte: o justo viverá pela fé. A fé é viva, ela age pelo amor. Podemos citar alguns exemplos de algumas pessoas que tiveram a fé como a forma de vida desejada que Deus quis. Podemos citar aqui, no item número 144 do Catecismo da Igreja, que fala o seguinte: obedecer na fé significa submeter-se livremente à palavra ouvida, por liberdade, por livre escolha, submeter tudo ao que Deus nos ensina. Visto que sua verdade é garantida por Deus, a própria verdade. Aqui nós podemos citar os dois exemplos conforme nós estávamos falando antes. O modelo desta obediência proposto pela Sagrada Escritura é Abraão. A Virgem Maria é a sua mais perfeita realização. Abraão, o pai de todos os crentes, simplesmente acreditou nas Escrituras e fez o que Deus pediu sem contestar. Podemos citar aqui como exemplo Hebreus, capítulo 11, versículo 8, que diz o seguinte: pela fé, ao ser chamado, Abraão obedeceu à ordem de partir para uma terra que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde iria. Ele simplesmente acreditou no que Deus falou e seguiu o seu caminho. Abraão também, assim, realiza a definição da fé dada pela Epístola aos Hebreus. Podemos citar aqui Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz o seguinte: a fé é a certeza daquilo que ainda se espera, a demonstração de realidade que não se vê. Em Romanos capítulo 4, versículo 3, também fala sobre Abraão, a fé que ele teve. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi levado em conta como justiça. Já Maria, a bem-aventurada que acreditou, também teve sua vida totalmente devota a Deus, tendo na segunda pessoa da Trindade Jesus Cristo, seu Filho. Podemos citar também como exemplo de que Maria foi a santidade em pessoa, principalmente na busca da fé, citando a passagem de Lucas capítulo 1, versículo 38, que diz o seguinte: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela simplesmente acreditou e cumpriu com o que Deus pediu, sem contestar. Também podemos citar um testemunho de fé
de Maria que ela teve tão profundamente colocado em seu coração quando Isabel a saudou. Podemos olhar como o capítulo de Lucas, capítulo 1, versículo 45, que diz o seguinte: Feliz aquela que acreditou, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Ela sabia de tudo que estava por vir e acreditou sem contestar. Voltando a falar a questão da fé em si, temos o item 1815 do Catecismo que também continua a falar sobre a fé. O dom da fé permanece naquele que não pecou contra ela, mas uma fé sem obras, meus amigos, é uma fé vazia. Nós temos que alimentar a nossa fé através da esperança e do amor. O discípulo de Cristo, aquele que acredita em Cristo, também tem que tê-lo como exemplo. Assim, dando um exemplo bem prático da importância do testemunho de o testemunho de fé a todos que nós acreditamos. O testemunho, assim como Cristo fez diante de Pôncio Pilatos durante o seu julgamento. Podemos citar a passagem que diz: Não te envergonhes de testemunhar a favor de nosso Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 16, também diz: A consciência irrepreensível diante de Deus e dos homens, todos nós devemos manter. É através do seu testemunho que nós vamos fazer a nossa fé, tanto individual como em comunidade, crescer. O item 1816 também diz o seguinte: o discípulo de Cristo não deve apenas guardar a fé e nela viver, mas deve também professá-la, testemunhá-la com firmeza e difundi-la. Isto é importante, meus amigos, porque só a partir daí nós podemos mostrar ao próximo, sem a necessidade de nos vangloriar, mas sim de alertar a todos o verdadeiro caminho da fé. Para finalizar, eu gostaria de falar para vocês a passagem de Mateus, capítulo 10, versículo 32 e 33, que diz o seguinte: Todo aquele, pois, que se declarar por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Vamos praticar a nossa fé, para que juntos nós tenhamos a revelação divina e a partir daí recebemos as graças necessárias que Deus nos quer. Obrigado a todos e até. Olá a todos, eu me chamo Christopher, sou ministro extraordinário da Eucaristia aqui na Matriz Santo Humberto e venho como catequista dar continuidade a esse quadro maravilhoso, Professio Fidei, que veio do latim, profissão de fé. Pois bem, começamos a adentrar no 5º artigo, Descendet ad inferos tertia resurrexit a mortos, desceu aos infernos e ressuscitou ao terceiro dia. Pois bem, no encontro passado vimos os receptáculos, os 3 receptáculos do inferno. O inferno propriamente dito, o receptáculo que juntavam as almas daqueles que não tinham acesso ao céu, mas tinham plenas condições de ir ao céu, tais como figuras importantes como Abraão, Lázaro, muitos profetas, Adão e Eva, né? Então Deus desceu aos infernos e abriu esse receptáculo para levá-los para o céu. E, propriamente, o purgatório, onde estão as almas que não morreram em estado de pecado mortal,
mas ainda tem que sanar algumas dívidas, não conseguiram sanar em vida e não estando em pecado mortal, podem ir para o céu, apenas se purificar, depois de se purificar, né? Mas bem, tudo bem. Ele desceu aos infernos, fez tudo isso, e afinal de contas, alguém poderia argumentar que isso é só um evento importante, mas passou, está no passado. No entanto, cada ação que Cristo fez aqui na Terra, tudo que ele fez desde o seu nascimento até a sua morte e a descida aos infernos, tem sempre valor infinito em nossas almas. Sempre tem algo a nos alimentar e nos ensinar com alguma coisa. E a descida dos infernos não é diferente disso. Bom, primeiro que se Jesus foi capaz de ir ao mais fundo dos infernos e suportar todo o peso do nosso pecado, né? Então, por mais que atingimos um estado de aflição, de agonia, e muitas vezes a gente se vê no desespero, sem luz no fundo do túnel, achamos que estamos no mais fundo do poço, mas ele chegou no ir ao mais fundo. Portanto, devemos ter plena confiança em Deus, que mesmo estando lá no fundo, Ele vai nos ajudar e vai nos retirar desse fundo. Confiança plena em Deus, isso é o que nos ensina essa descida ao inferno. Segundo, ele desceu aos infernos para salvar as almas que estavam em plena santidade. Os que estavam em pecado venial ainda ficaram no purgatório, expurgando. Mas aquelas almas que morreram em estado de pecado mortal não poderiam sair do inferno. Então ele salvou aquelas que estavam em condições de ser salvas, que estavam sem estado de pecado. Portanto, não podemos achar que mesmo pecando ele vai nos salvar. Temos que aqui, em vida, lutar pela nossa salvação, sim, porque ele vai salvar aquele que está em estado de santidade ou em pecado venial, ainda vai se expurgar no purgatório, mas jamais morrer em pecado mortal. E terceiro, devemos meditar sobre as penas do inferno. Afinal de contas, o inferno, o lago de fogo, né, duras penas, é a eternidade. Uma vez que você entra lá, não consegue mais sair. Portanto, que tememos o inferno. Não tememos a Satanás, porque se a gente tem confiança em Deus, Satanás não pode nada contra nós. Mas temos que ter medo do inferno, sim. Ter medo do inferno é ter medo de ir para lá. Então, ser um bom cristão, agindo de forma adequada, conforme o Evangelho, para não parar no inferno. Agora, uma vez que você teme o próprio Satanás, você é escravo dele, porque você não está confiando na providência divina. Pensa que Satanás é mais forte que Deus, e Deus não perdoa isso. Portanto, devemos temer as penas do inferno e não a Satanás, porque Deus nos protege, os nossos anjos nos protegem. E quarto lugar seria algo especial para ser refletido, porque o quarto lugar referem-se às almas que estão no purgatório, mas o que nós podemos fazer por ela em vida? Os nossos entes queridos que, por um acaso, não conseguiram sanar todas as suas dívidas e foram parar no purgatório, nós devemos rezar por eles, porque podemos ir para lá também. É uma questão de caridade. Nós estamos ajudando quem já está lá, mas a gente também pode ir para lá, porque a gente não é perfeito. E como é que a gente pode ajudar as almas que estão no purgatório? Bom, a coisa mais honrosa a se fazer é encomendando a missa aos nossos defuntos. A oração comum, rezar no dia a dia por eles, também é muito benéfica. E a esmola, dar esmola para alguém para ajudar com essa tua caridade aos desconfortos do purgatório da sua alma, do seu ente querido, dar uma esmola com intenção para essa
para esse ente querido que está lá no purgatório, né? Essas são as definições de Santo Agostinho, mas São Gregório Magno acrescenta ainda uma quarta, que é o jejum. Ora, Jesus Cristo fez jejum, né? Então, nada mais interessante para nós em homenagem aos defuntos, para ajudar nesse processo de expurgação, nossos entes queridos que estão no purgatório, mas também o jejum serve para muita coisa, para expulsar até os demônios que nos rodeiam e diversos vícios que temos. O jejum é muito eficiente para isso. Bom, que possamos rezar e pensar sobre os nossos entes queridos que estão no purgatório, rezar por eles, para que eles saiam o quanto antes dessa situação e atinjam a Jerusalém Celeste, o céu, a eternidade. Eu desejo a todos um bom domingo. Patem Domini Omnibus. A paz do Senhor para todos. Amém. Proclamação do Evangelho. O momento mais importante do seu dia. A palavra do Senhor. Foi o Senhor quem me mandou boas notícias anunciar. Ao pobre, a quem está no cativeiro, libertação eu vou proclamar. O Evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 1, versos 1 a 4, depois capítulo 4, versos 14 ao 21. Vamos ao Evangelho deste domingo. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Visto que muitos já empreenderam por pôr em ordem a narração das coisas que entre nós se cumpriram, como nolas referiram os que desde o princípio as viram e foram ministros da palavra, pareceu-me bom também a mim, depois de ter investigado diligentemente tudo desde o princípio, escrever-te por ordem a sua narração, excelentíssimo Teófilo, para que conheças a solidez dos ensinamentos que recebestes. Jesus voltou sob o impulso do Espírito para Galiléia, e a sua fama divulgou-se por toda a região. Ensinava nas sinagogas deles e era aclamado por todos. Foi a Nazaré, onde se tinha criado, e entrou na sinagoga, segundo o seu costume. Em dia de sábado, ele levantou-se para fazer a leitura. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Quando desenrolou o livro, encontrou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor repousou sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a sarar os contritos do coração, a anunciar os cativos a redenção, aos cegos a recuperação da vista, e pôr em liberdade os oprimidos, e a pregar o ano favorável do Senhor. Tendo enrolado o livro, deu-o ao ministro e sentou-se. Estavam fixos nele os olhos de todos na sinagoga. Começou a dizer-lhes: Hoje cumpriu-se esta escritura que acabais de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. E nós iniciamos então a reflexão deste Evangelho, deste domingo, terceiro domingo do tempo comum. Evangelho em Lucas, capítulo 1, versos de 1 a 4, e depois capítulo 4, versos de 14 a 21, 26 de janeiro. E eu trago primeiramente aqui no rodapé da palavra já uma reflexão que a própria Bíblia traz, do versículo de 1 a 4, a introdução do Evangelho de São Lucas. Seguindo o método dos bons historiadores gregos, São Lucas era grego, Lucas antepõe ao seu Evangelho um prólogo, na qual fala, entre outras coisas, das pesquisas feitas para assegurar-se da veracidade de tudo o que queria escrever. Teófilo nos é pessoa inteiramente desconhecida, mas o nome, no seu significado etimológico de amigo de Deus, pode referir-se a cada cristão da época, cada católico
mas que também serve para nós nos dias de hoje, né? Teófilo. Então era parceiro de São Paulo, provavelmente, né? A gente tem, inclusive, né, já mencionamos aí nos santos da semana, São Teófilo e São Tito, né? Continuando com a reflexão, a gente vai trazer agora a reflexão da liturgia diária, né, da editora Paulus. A gente é assinante e se utiliza, né, desse instrumento da igreja para fazer os programas. O texto do Evangelho deste domingo é constituído de duas partes bem distintas, percebeu-se, né, na leitura. O motivo pelo qual o autor decidiu escrever o livro, o discurso na sinagoga, são as duas separações, né, com a qual, né, Jesus inaugura e define a sua missão, segundo São Lucas, né. Ao mostrar as fontes que utilizou para escrever o Evangelho, Lucas tem em mente propor a solidez dos ensinamentos dos apóstolos, apresentando ao leitor condições para conhecer Jesus. Seu objetivo é fazer com que todos os que amam a Deus, os teófilos, percebam a solidez da mensagem. Depois disso, Lucas apresenta Jesus voltando para Galiléia, onde inicia sua missão pregando na sinagoga. Num desses encontros, ele revela, fundamentado na profecia e ungido pelo Espírito, a essência do programa de Jesus: libertar os pobres das condições que os escravizam, né? Pecado. A missão de Jesus deve ser continuada pela igreja e por cada discípulo do Mestre, né? Por cada um que se diz membro da igreja de Nosso Senhor. E a gente termina fazendo a ligação entre o texto de São Lucas de hoje e o catecismo da nossa Santa Igreja Católica, né, que traz também alguma reflexão sobre esse tema. Falando de Cristo, parágrafo 436 do catecismo. Cristo vem da tradução grega do termo hebraico Messias, que quer dizer ungido. Só se torna nome próprio de Jesus porque ele cumpre perfeitamente a missão divina que qual nome significa. Com efeito, em Israel, eram ungidos em nome de Deus aqueles que lhe eram consagrados para uma missão dele de manada. Era o caso dos reis, dos sacerdotes e, em raros casos, dos profetas. Este devia ser, por excelência, o caso do Messias, que Deus enviaria para estabelecer definitivamente o seu reino. O Messias devia ser ungido pelo Espírito do Senhor, ao mesmo tempo como rei e sacerdote, mas também como profeta. Jesus realizou a expectativa messiânica de Israel na sua tríplice função de sacerdote, profeta e rei. É o que nós declaramos, né, na nossa fé. Essa verdade. A confirmação na economia da salvação, continuando com o catecismo. Parágrafo 1286. No Antigo Testamento, os profetas anunciaram que o Espírito do Senhor repousaria sobre o Messias esperado, em vista da sua missão salvífica. A descida do Espírito Santo sobre Jesus, a quando do seu batismo por João, foi o sinal de que era ele o que havia de vir, de que era o Messias, o Filho de Deus. Concebido pelo poder do Espírito Santo, toda a sua vida e toda a sua missão se realizam numa comunhão total com o mesmo Espírito Santo, que o Pai lhe dá sem medidas, né? Terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Encerramos com parágrafos 713 e 714, respectivamente. Os traços do Messias são revelados, sobretudo, nos cânticos do servo. Estes cânticos anunciam o sentido da paixão de Jesus, indicando assim a maneira como ele derramará o Espírito Santo para dar vida à multidão, não a partir do exterior, mas assumindo a nossa condição de servo. Tomando sobre si a nossa morte, ele pode comunicar-nos o seu próprio espírito de vida. É por isso que Cristo inaugura o anúncio da Boa Nova, apropriando-se desse passo de Isaías, que vimos no Evangelho de hoje, né? Que Jesus se utiliza da profecia de Isaías e confirma que ali ele é o Messias que está sendo mencionado nessa profecia
que Lucas transcreveu no Evangelho de hoje. Fiquemos com esse pensamento e essa reflexão. Agora, a agenda da paróquia. E para encerrar o programa deste domingo, vamos para o último bloco, que é a agenda da nossa paróquia. A gente vai falar aí dos compromissos para o início agora de fevereiro, né? O Padre Rafael, mesmo estando de férias, ele organizou o calendário e já enviou para nós através da Secretaria Paroquial, que também está de férias, né? Mas fizeram esse obséquio de encaminhar para a Pastoral da Comunicação, para a gente poder já estar divulgando, né, a agenda aí do início de fevereiro, então. Vamos falar, então, do dia 28 de janeiro, é terça-feira, 7h. Temos na Igreja Bom Jesus, no bairro Bela Vista e Progresso, o terço dos homens, né? Já acontece toda semana isso, né? Eles tiveram um recesso bem pequeno, mas já estão rezando por toda a nossa paróquia. No sábado, dia 1º de fevereiro, 5h, temos missa na Igreja Bom Jesus, bairro Bela Vista e Progresso também. No dia 1º ainda, sábado também, 19h, missa na Igreja Nossa Senhora Aparecida, do bairro Ponto Chique. Indo para o domingo, dia 2 de fevereiro, às 8h, missa dominical na Igreja Matriz Santo Berto. Haverá bênção das velas nesse dia, nessa missa. Também domingo, às 10h, dia 2 de fevereiro, missa na Igreja São Rafael, Rafael Baixo. 2 de fevereiro ainda, domingo, 7h, a missa dominical na Igreja Matriz Santo Berto. O Padre Rafael já está de volta, né? Por isso que já vai ser possível essas celebrações nesse primeiro final de semana de fevereiro. Falar de segunda-feira também, dia 3 de fevereiro, né? Dia 3 de fevereiro, segunda-feira, às 7h, haverá na Igreja Matriz Santo Berto Santa Missa. Né? É dia de São Brás, né? Haverá bênção da garganta nesse dia, o Padre Rafael vai providenciar, e também é o aniversário de sacerdócio do nosso Padre Rafael, né? Ele fez aniversário no dia 17 de janeiro, né? 17 de janeiro, o Padre Rafael fez aniversário de nascimento, e agora, então, na segunda, dia 3 de fevereiro, ele comemora aí o aniversário de sacerdócio, né? Então vai ser nessa missa também, então, de segunda-feira, na Igreja Matriz Santo Berto, 3 de fevereiro, às 7h, então, missa com bênção da garganta na Igreja Matriz, é dia de São Brás. E vamos dar continuidade, né? A gente começou no último domingo, no primeiro domingo desse ano que o programa veio aqui para a Rádio Comunitária, né? E a gente vai dar continuidade hoje naquela reflexão sobre o dízimo, né? Então vamos ver, né? São uma série de pequenas reflexões que a gente vai estar trazendo todo domingo, uma reflexão diferente sobre o dízimo, né? Tentar aí esclarecer algumas coisas para quem tem dúvidas. Quem deve ser dizimista? Todas as pessoas que participam da vida da igreja e têm uma fonte de renda são convidadas a serem dizimistas. Ninguém nessa condição está dispensado de manifestar sua gratidão a Deus para a promoção da fé. A obrigação do dízimo vem da generosidade do próprio coração. Se o fiel católico se sente parte integrante da igreja, então não está dispensado de contribuir para que ela seja sempre viva, forte, atuante e tenha todos os meios necessários para que a palavra de Deus chegue aos mais afastados. O dízimo é manifestação da consciência de partilha. Então não é, o pai da casa que faz a oferta do dízimo, só ele. Todas as pessoas da casa, da família, que têm uma renda, devem fazer a sua oferta do dízimo. O dízimo é algo pessoal de cada um, né? Claro, se o pai e a mãe, só o pai trabalha e a mãe não tem renda, a mãe fica em casa, cuidando da casa, é óbvio que o pai vai fazer a oferta, né? Para os filhos que não trabalham também, né? É o pai então que faz a oferta. Mas a partir do momento que outros membros da família têm a sua renda própria, devem ofertar o dízimo se sentirem, né, chamados para isso, né? E tem que ter essa consciência. Muito bem, o programa Minutos do Evangelho deste domingo chega ao final, né? A Pastoral da Comunicação se sente muito gratificada de ter realizado mais um programa aqui na Rádio Comunitária, né? E não esqueçam, né? A gente está de segunda a sexta-feira na Rádio Belos Vales, às 6h. Na Rádio Comunitária é ao meio-dia e tem reprise às 7h. Todo dia, de segunda a sexta-feira,
programa Minutos do Evangelho. E aqui na Rádio Comunitária, todo domingo, ao meio-dia, o programa, então, mais completo, né, com 1 hora de duração, né? Fica aí, então, a lembrança e o registro. Não deixem também de seguir as redes sociais da nossa paróquia, né? No Facebook, no Instagram, tem no TikTok, tem no Twitter, no X, tem também no YouTube, tem vídeos, tem todo o programa que a gente faz, está também gravado em vídeo, né? Então tudo é disponibilizado nas redes sociais da paróquia. Temos também um grupo de WhatsApp da paróquia Santo Humberto, um grupo de notícias e divulgação de tudo ali, né? Falando em divulgação, só vou deixar já registrado, próximo domingo, 2 de fevereiro, nós vamos estar de volta com o quadro com a palavra à igreja, aqui no programa de domingo, né? Vamos estar trazendo o coordenador do CPC da Igreja Nossa Senhora de Lourdes, do bairro Areado, o Jaison, né? O Jaison vai estar conosco aqui e ele vai vir falar para nós aí de toda a programação da festa do padroeiro, né? Lá da comunidade Nossa Senhora de Lourdes, padroeira, né? Muito importante, que abre aí o ciclo de festas de toda a nossa paróquia, né? A primeira capela que faz a sua festa é Nossa Senhora de Lourdes. Então não percam, domingo que vem, aqui no programa Minutos do Evangelho, ao meio-dia. Cerramos o programa, o Padre Rafael vai nos dar a sua bênção. Um abraço a todos, final de domingo abençoado e uma semana gratificante. Meus queridos, nesse lindo domingo, dia do Senhor, eu, Padre Rafael, venho te oferecer a bênção de Deus no nosso programa Minutos do Evangelho, preparado com todo carinho pela pastoral da comunicação da nossa paróquia, a PASCOM. E venho desejar, através desse momento, a você todas as alegrias, bênçãos e graças, pela intercessão de Santo Huberto, padroeiro de Ibirama, e de todos os padroeiros de nossas comunidades. Que Deus derrame assim infinitas bênçãos sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu trabalho e as tuas necessidades. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um lindo domingo para você. Programa Minutos do Evangelho com José Carlos Felício. De segunda a sexta em 2 horários, ao meio-dia e às 7 da noite. E aos domingos, meio-dia. Realização: Pastoral da Comunicação, Paróquia Santo Humberto.